Bom, pessoal, boa noite. Conforme a última live que a gente teve aí, dando seguimento, a minha ideia é fazer uma a cada 15 dias, mas eu acho que o prazo está apertado, então provavelmente na semana que vem, na quinta-feira, eu devo fazer mais uma, mas aí eu vou colocar no LinkedIn lá o, o link e a data correta, tá? Bom, como eu tinha comentado com vocês, a ideia de hoje é a gente falar de mais um lote do próximo leilão, né, do leilão 1 de 2025. A ideia é a gente falar sobre essa linha de transmissão de 500 kV aqui, Santa Luzia Bom Nome, circuito 1 com 228 km. E eu vou fazer a simulação rápida aqui no simulador da ANEEL, só para a gente ter uma ideia de valor de investimento. Tá? E depois eu quero dar uma passada rapidamente no tema de investimento, de custo do investidor, tá? De formação de custo do investidor. Esse daqui não é o lote em questão, tá? Até porque eu estou tentando negociar aí os estudos dos lotes do próximo leilão, então eu não poderia abrir aqui um tema que talvez eu faça para uma empresa específica. Mas esse daqui é um lote de um leilão de 2023 ou 2024, mas vai ser só para a gente ter uma ideia aí de como é que a gente faz todo esse levantamento aqui. Obviamente, isso aqui é só o final de um processo, né? Para eu chegar, por exemplo, nesses quantitativos, nesses valores aqui, existe um processo antes para ser calculada toda essa escavação, concretagem, quantidade de cabo e tudo mais. Existe um processo antes para a gente chegar nesses quantitativos, né? E aí a gente consegue colocar o custo aí de mercado, tanto para subestação como para linha de transmissão. E aí, obviamente, a gente tem uma estruturação de uma SPE de implantação, né? Uma estruturação de uma SPE de, de operação, a gente tem outros fatores de operação também, um OPEX que a gente considera ele dentro do CAPEX, né? A estrutura de operação, custo operacional de equipe de operação e tudo mais, e complementando isso tudo a gente faz uma análise de risco, né? Que nos gera aí um contingenciamento para a gente considerar ou não no número final do lote. Isso daqui é o que gera aí os números para o modelo financeiro para a gente, para o investidor e para o bid do leilão. Tá? Então vamos falar primeiro de ANEEL. Né? Bom, é uma linha de transmissão de 500 kV, Santa Luzia 2, Bom Nome 2, circuito único com 228 km. Ela está aí entre Paraíba e Pernambuco, né? Então aí na programação da ANEEL ela está aí para o segundo semestre de 2025, que teoricamente é o único leilão desse ano de transmissão. Tá? Bom, aqui é o simulador de orçamento da ANEEL, que da última vez eu já apresentei para vocês. Então vamos colocar o nome aqui que ele exige, né? Que a gente coloque o nome. Então vou colocar aqui, colocar bom nome, que é o nome de uma das subestações. Aqui linha de transmissão Santa Luzia. Luzia, bom nome. Bom, a referência eu vou colocar, vou deixar junho de 2024, porque pode dar erro. Eu não sei até onde que está atualizado a referência da ANEEL, mas normalmente a gente coloca aí a última referência e depois a gente consegue ajustar isso de acordo
com as taxas do mercado. Então ela tem 228 km de extensão, corrente alternada, né? A classe de tensão é 500 kV, tipo de circuito é simples, tipo de estrutura. Bom, esse é um projeto novo, então eu vou colocar aqui uma estaiada convencional, tá? Só para a gente ter uma ideia. Configuração da cadeia de isoladores, vou colocar 3i, né? Estaiada normal, vou colocar uma 3i. Tipo de fundação, vou colocar o tubulão, né? Que é que eles consideram como concreto, e o tipo de obra é um leilão, certo? Bom, onde que ela está localizada? Ela está localizada lá no Nordeste, né? Pernambuco e Paraíba, tá? Cabo condutor, eu vou colocar aqui um ACAR 950, 4 cabos por fase. Cabo para raio convencional, vou colocar um EAR, né? 3/8. Um para raio. Cabo ótico, vou colocar um de 24 fibras. É uma configuração bem básica. Não entrei no mérito aí da engenharia para gente detalhar isso. Isso daqui é para dar, grosso modo, um número de investimento, tá? Não vou colocar juros sobre a obra, né? Então eu adiciono essa linha de transmissão, certo? Vamos gerar o Excel. Que é bem simples, rápido, como diria um ex-professor meu da faculdade, não requer conhecimento, tampouco habilidade. Então vamos abrir ela aqui para ver como é que ficou. Potinho aberto, eu fechei. Aqui. Bom, agora sim. Estava achando estranho, estava faltando número aqui. Olha que interessante, ele está dando um custo total por quilômetro de 1.400.000. Para uma linha de 500 kV eu estou achando baixo, tá? Mas por que ele está dando 1.400.000 nessa linha? A gente colocou 4 cabos por fase, né? Então teria que ser um custo mais alto. Mas é que eu coloquei 100% das torres estaiadas, né? Então ali, se a gente se relembrar, a gente não consegue colocar parte estaiada e parte autoportante nessa simulação. Então só para a gente ter uma ideia aqui da diferença, ele está considerando aqui 1.400.000, um custo total de investimento da linha de 228 km, 319 milhões de reais. Voltando lá para o simulador, aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou simular agora, não, fevereiro não, junho, igual estava lá, 2024, extensão da linha 228, vou colocar os mesmos dados, corrente alternada, 500 kV, circuito simples, estrutura, eu vou colocar autoportante convencional agora. Configurando a cadeia 3i, fundação de concreto, tipo de obra leilão, Nordeste, Pernambuco e Paraíba. Vou botar o ACAR 950, 4 cabos por fase, para raio de UR 3/8, 24 fibras. Não aplicar juros. Vamos gerar. Pedi o nome da linha. Bom nome. Vamos gerar. Então vamos ver agora o que é que deu aqui. Vou apagar essa só para gerar esse. Olha a diferença. Então está 2 milhões por quilômetro. Subiu 500 e poucos mil reais por quilômetro. A linha foi para 452 milhões de reais. Então, esses dados são sensíveis. Quando eu falo que a gente precisa considerar parte estaiada e parte autoportante,
aí esse trabalho a gente tem que fazer ele na mão. A gente não consegue fazer ele só no simulador. Então, normalmente a gente tem que gerar a estaiada, gerar convencional e mudar os números aqui à mão para a gente chegar no valor mais próximo da realidade, tá? Bom, isso daqui é investimento anel, tá? Isso daqui é banco de preço anel. Obviamente isso daqui é só um cheiro, uma referência. Isso normalmente a gente faz antes de ter os dados todos do leilão, para que o investidor consiga visualizar onde é que tem interesse. Eu quero uma linha grande, eu quero um investimento de R$ 1 bilhão. Então, ó, se a gente juntar essa e essa daqui, pode ser que chegue lá. Não, eu quero um investimento pequeno, eu quero um investimento até R$ 200 milhões. Então, essa linha aqui pode ser que seja a ideal para começar os estudos para o leilão, né? Então, isso é anel, tá? Isso daqui eu já tinha falado com um pouco mais de detalhe na live anterior, né? Como é que a gente faz todo esse processo. Por isso eu só fiz uma simulação rápida aqui para a gente ter ideia desse lote, como eu tinha comentado com vocês no LinkedIn. Bom, voltando aqui agora. Que monte de planilha e número é esse? Bom, quem está acostumado a trabalhar com leilão já sabe que isso daqui é uma das planilhas. Isso daqui, normalmente, eu ajusto ela de acordo com a necessidade do investidor. Então, tem investidor que quer de uma forma, de outra, com um dado específico, com outro dado. Então, isso daqui é uma das planilhas, né? Mas isso daqui é adaptável para cada tipo de investidor. Mas o que é interessante aqui? Interessante a gente tentar entender o conceito básico de como a gente chega num número final de leilão, tá? Qual que é o primeiro ponto? O ponto de partida, né? Bom, o ponto de partida é definir quais são os lotes de interesse do investidor. A partir desse momento a gente começa a estudar os famosos R's, né? A gente começa a analisar os R's para chegar num ativo de interesse de acordo com o investimento que o investidor quer desembolsar. Bom, chegamos nesse ponto, definimos qual que é o ativo que ele quer investir, que ele quer estudar. Eu particularmente, antes de qualquer tipo de melhoria, qualquer tipo de economia, solução, eu faço esse trabalho com os dados primários, com os dados que a gente tem. Então eu não faço um desvio na linha, no corredor, para sair de um tema ambiental ou para sair de um tema fundiário, não coloco uma solução nova, um cabo com uma flecha menor ou uma mísula isolada para diminuir faixa. Por quê? Porque eu preciso de um parâmetro, né? Então normalmente eu faço ela da maneira convencional para que ela me gere um parâmetro, né? Então os dados que eu coloco nessa planilha inicial são os dados que eu vou coletar lá da ANEEL, vou coletar lá dos R's, né? Então em cima desses dados eu vou fazer aqui uma planilha, vou chegar num número para que eu tenha um parâmetro, né? E após isso, após esse número fechado, aí sim, obviamente, em paralelo, normalmente as empresas já estão estudando algumas soluções, alguma viabilidade melhor para temas ambientais, fundiários, temas técnicos, e aí a partir disso a gente começa a imputar essas economias, essas soluções, para a gente conseguir entender esse parâmetro, né? Até para que, vocês vão dar uma olhada, até para que a gente consiga ter uma análise de risco mais detalhada, porque toda solução técnica, fundiária, social, ambiental, vai gerar algum tipo de risco, seja ele positivo ou negativo, mas vai gerar um risco. E aí a gente vai conseguir mensurar na nossa análise de risco, e o investidor ele vai conseguir entender se ele quer gerar
uma contingência, um contingenciamento em cima desse risco, ou se ele não acha que não deve gerar, porque um risco compensa o outro, e tudo bem. Isso é uma decisão do investidor. Então esse daqui é o resumo final. Isso daqui quando chega no final do processo, eu tenho aqui ó, ANEEL e mercado. Então eu tenho aqui um estudo que foi feito aqui de acordo com os dados da ANEEL e eu tenho um estudo aqui do mercado, com a solução que o mercado encontrou para essa linha, para essa subestação, e os valores do mercado, né? Porque os valores da ANEEL são diferentes dos valores de mercado, então os valores unitários de mercado, né? Obviamente, em paralelo a isso, nós fazemos, né, uma curva de desembolso aqui, a gente coloca um desembolso, até porque isso daqui no modelo financeiro é importantíssimo, né? Eu preciso colocar isso no meu modelo financeiro para conseguir chegar a uma TIR, para saber se eu vou conseguir. Aqui eu coloco se eu vou adiantar a operação dela, se eu vou adiantar o licenciamento, se eu vou atrasar de acordo com a análise de risco. Faço esse desembolso no tempo aqui, né? Mas isso daqui é o final de todas essas outras planilhas que nós temos aqui. Então, da onde que eu inicio? Eu normalmente inicio da linha de transmissão. Então, eu tenho aqui essa planilha já está resumida, tá? Ela é bem maior que isso daqui, sem dúvida nenhuma, mas ela já está resumida. Então, eu coloco lá quais são as linhas de transmissão, valores unitários, valor de investimento da ANEEL, valor de mercado, e vou colocando lá os preços de mercado, os preços da ANEEL. Tem muita coisa que não está no custo da ANEEL, tem coisa que está no custo só do mercado, porque a ANEEL, como a gente pôde observar aqui nesse resumo dela, por exemplo, temas de engenharia, eles consideram um percentual do valor total, né? Então isso é muito diferente do que o mercado adota, né? O mercado tem custos específicos para isso, né? Então a gente coloca primeiro temas de engenharia, projeto básico, executivo, sondagem, tudo mais. Isso daqui é mais aberto também, como eu falei para vocês, daqui é um resumo, tá? Obviamente eu não vou entregar, como se diz, o segredo de bandeja, né? Até porque eu acho que não é nem segredo, né? Mas cada um tem uma forma de trabalhar diferente. Então aí eu tenho aí as obras de construção, obra preliminar, fundação, montagem de estrutura, lançamento de cabo, aí eu tenho os fornecimentos, cabo, estrutura, isoladores, aterramento, sinalização, tem a obra de 500 kV e assim sucessivamente. Isso para a linha de transmissão, e aí a gente tem também uma EAP para subestação, né? Com todos os itens que a gente possa imaginar, né? Então, modo de infraestrutura geral para acessante, então a gente tem canaleta, sistema de comunicação telecom, trafo. E nesse caso aqui, eu tô com a descrição da ANEEL, tá? Mas eu trabalho também com uma planilha descritiva minha própria. Essa com a descrição da ANEEL, eu acho que ela não ficou nem tão extensa. Essa ficou com 509 linhas, não ficou extensa. A planilha que eu tenho com todos esses dados, ela chega em mais ou menos 3.500 linhas. Então ela é mais detalhada do que essa. Então tem aí temas de construção, item por item, de instalação, de serviço, para a gente chegar num número final. Aqui tem cada subestação, aqui a gente está com o valor de mercado, cada subestação, valores totais, né? Aqui normalmente eu faço um comparativo investimento ANEEL e mercado para saber o que é que o mercado está fora do que a ANEEL coloca, o que a ANEEL está fora do que o mercado coloca e assim sucessivamente. Bom, feito essas duas EAPs, a de linha de transmissão e a de subestação, qual que é o próximo passo que eu normalmente é a sequência que eu faço, tá? Então que eu normalmente trabalho. Eu faço um histograma de implantação, tá? Isso daqui normalmente não, isso daqui vai mudar de investidor para investidor, mas assim de uma forma muito, muito grande, tá?
Por quê? Bom, vamos lá. É, não se apeguem nesses valores, tá? Até porque tem muita coisa aqui que eu mudei, porque tem coisas que eu não posso abrir, tá? Mas o que, que acontece? O que eu coloco aqui? Eu faço a distribuição de profissionais no decorrer do processo todo, né? Então, projeto básico, está considerando 4 meses de projeto básico, fez o projeto básico, protocolou o projeto básico, o estudo desse projeto vai estar lá no órgão ambiental, eles vão levar aí do mês 5 até o mês 12 para análise, para as audiências, para tudo, para sair uma LP com 1 ano. Tá? Depois dessa LP com 1 ano, eu vou ter mais 1 ano para sair LI. Mas no decorrer desse processo, eu já tenho o projeto executivo lá com 16 meses. E assim sucessivamente. Eu tenho obra, comissionamento e operação comercial. Então eu distribuo a quantidade de profissionais de acordo com cada rito do processo. Isso daqui é normalmente discutido com o investidor. Por que, que eu falo isso? Porque tem investidor que já tem transmissora e a gente consegue compartilhar profissionais, né? Tem investidor que já tem obra, está terminando uma obra, vai começar outra. Então isso daqui normalmente não, isso vai variar de cada investidor, de cada empresa que vai participar do bid do leilão. Então a gente tem aí conselho de administração, diretoria, a gerência, os assistentes. Então tem todo uma gama de profissionais. E além disso, obviamente, a gente tem os custos operacionais de aluguel, despesa com móveis, manutenção predial, veículo, auditoria, publicação de balanço. E isso daqui também varia de empresa para empresa. Tem empresa que coloca mais coisas, tem empresa que coloca menos, tem empresa que considera compartilhamento, tem empresa que, eu estou terminando uma obra, eu já posso levar, sei lá, os móveis eu vou reaproveitar, então não coloca esse custo. Então tem um monte de detalhes aí. Então isso depende de cada empresa. Normalmente eu faço isso partindo do zero, tá? Coloco o custo partindo do zero, como se fosse uma empresa completamente nova, 100% nova, que não está no mercado. E aí eles fazem a adaptação. Poxa, mas por que você colocou isso? Porque não sei se você tem, se você não tem. Então a gente tem que considerar 100%, né? Como eu falei para vocês, esse primeiro número normalmente eu considero uma empresa do zero, com custo sem otimização, tudo zerado, né? E aí a partir desse ponto é onde a gente consegue começar a otimizar, né? E eu faço, obviamente, também um histograma aí de operação, né? Então, na operação, o que, que a gente vai precisar? Além desse histograma, vocês vão ver aí que eu tenho aí um, um detalhamento da parte de operação também. Então, aqui o que eu faço é que eu gero o meu custo anual de operação. Tá? Treinamento de pessoal, custo de veículo de campo, até cópias de documento, viagem, material de escritório, todas essas informações que vão subsidiar o nosso número final. Tá? Bom, além disso, eu tenho um tema que é a pré-operação. Tá? Isso daqui é um resumo da pré-operação. Eu vou mostrar para vocês numa outra planilha da onde que a gente chega nesse número, mas isso é um resumo da pré-operação. Então, a infraestrutura. Algumas empresas falam que isso daqui é o CAPEX é o OPEX do CAPEX. Por quê? Porque é um tema que eu vou usar na operação, mas eu tenho que desembolsar na implantação, no CAPEX. Né? Então isso daí é um CAPEX que vai ser. É um custo de CAPEX que vai ser usado no OPEX. Bom, e aqui eu tenho a SPE propriamente dita. Né? Então aqui eu tenho os custos da SPE de meio ambiente, fundiário, garantia de fiel de cumprimento, garantia de proposta, que é bid bond, comissionamento, e, no caso aqui eu deixei zerado porque eu já considerei o comissionamento na planilha de EAP, né, se tem engenharia de proprietário, fiscalização de obra,
contrato de compartilhamento, as despesas pré-operacionais e tudo mais, né? Na composição do custo de operação também eu tenho a consultoria jurídica, os contratos, renovação de LO, seguro da obra e tudo mais. E aí a gente tem aqui um percentual do valor de investimento da RAP e o percentual em cima da RAP, quanto que é esse custo aqui. Tá? Bom, todas essas informações vêm para cá e ela gera para gente o custo total nesse caso desse projeto aqui, tá? E isso daqui, obviamente, a gente coloca ele no tempo, né? E ele gera para a gente uma curva de desembolso para a gente entender onde é que vai estar o investimento grande, onde é que vai estar o investimento pequeno. Aqui então aqui é o começo, licenciamento ambiental, aqui tem uma parte, ficou um gap aqui, eu acho que é por conta, eu tenho que analisar lá, mas deve ser por conta da fase de licença de implantação, e aqui começa o custo grande, enfim. Esse daqui é uma curva de desembolso, dependendo dos números que a gente colocar lá, ele vai dar uma diferença para mais, para menos aqui. Voltando agora para o tema da operação, como eu comentei com vocês. Obviamente a gente tem algumas premissas que a gente tem que considerar para a gente fazer esse custo de operação, né, da equipe de OIM. Então, essas são as premissas que eu utilizo. Obviamente, cada investidor pode falar, não, André, desconsidera isso, considera aquele outro, e a gente pode ajustar isso. Tá? Mas essas são algumas premissas básicas. Então, obviamente, para estruturar a equipe de OIM, eu preciso atender as exigências de órgãos reguladores, dar condições para a operação adequada, otimizar custos necessários, e aí vai. Né? O que eu considerei nos estudos? Bom, considerei o centro de operação próprio, uma equipe normativa própria, considerei que a empresa não fora acordo com compartilhamento de operadores, tá? Então estou fazendo que é uma empresa totalmente separada, ele não vai compartilhar o operador de outra empresa. Provisão de contratação e manutenção emergencial tem que ser considerado e tudo mais, né? E aí que outras considerações realizadas, que é o tipo de para-raio e os veículos aí que a gente considerou locados, não considerou nem o leasing e tampouco a aquisição deles. E aqui é o tal do OPEX no CAPEX. Isso daqui é o resultado de uma estruturação aqui. Bom, o OPEX no CAPEX, deixa eu pegar o OPEX no CAPEX aqui, ferramental. Então isso daqui são ferramentas necessárias que a gente precisa comprar para iniciar a operação da linha e da subestação. Então isso daqui eu preciso comprar na minha fase de implantação, né? Uma caixa trifase de teste de proteção, binóculos com estabilizador de imagem, medidor de tensão, ferramenta para uso geral da linha de 500 kV, conjunto complementar de LT para manutenção de linha morta, multímetro analógico, EPI, EPC, manutenção da subestação, então tudo que a gente usa lá para iniciar a operação da linha de transmissão e para dar continuidade nessa operação, ela está por aqui, né? Veículos. Poxa, o que eu vou considerar de veículo para operação? Então, nesse caso aqui, a gente considerou 12 veículos, caminhonete 4x4 a diesel, um veículo leve, um caminhão guindalto, um caminhão baú. E aqui você pode ver que eu coloco quantidade necessária e quantidade existente. Então, se é uma empresa que já tem operação, às vezes é uma linha de transmissão que está próximo de operação de uma outra linha que a empresa já tem, então a gente consegue adequar isso daqui. Tá? Custo anual de manutenção. Então, o que é? Limpeza de faixa, sobrevoo, laboratório, manutenção preventiva, atendimento emergencial, vigilância e limpeza da subestação. Então, isso daqui a gente considera esse custo. Obviamente, como eu falei para vocês, pode ser mais, pode ser menos, depende do investidor, mas a gente tem que considerar todos esses custos para chegar no número final. Custo operacional, né?
despesa com veículo, que é despesa? IPVA, seguro, manutenção, combustível, viagens, energia elétrica, internet, telefonia, tudo que a gente, todo o nosso custo operacional para operação. Inclusive treinamento, o PCMSO, impostos, material para subestação e diversos correios, xerox, etc. Né? Custo pessoal. O que eu preciso para operar? Eu vou precisar de um engenheiro pleno, um engenheiro de subestação, um técnico de proteção, um operador mantenedor, um operador, vou ter que ter mais um operador no centro de operação, assistente administrativo, o eletricista, então tudo que a gente precisa a gente coloca aqui para a gente chegar no número final de operação. Aqui é a nossa estrutura básica de atendimento, né? Que eu acho que já passei por ela. E aí a gente chega num resumo aqui: custo pessoal próprio, custo operacional, custo de manutenção, infraestrutura ferramental, que são o investimento necessário, e o investimento anual ao longo de 30 anos, que é aproximadamente 1.222.000. Tá? Isso daqui para a operação. Terminamos todo esse processo, a gente inicia uma análise de risco. Né? Isso daqui eu acho que não é novidade para ninguém, acho que está todo mundo cansado de ver e de fazer essas análises de risco, mas é um tema importante. Óbvio, aqui estão os parâmetros da análise de risco que a gente vai considerar. Né? E aí a gente tem que colocar aqui quais são os riscos que a gente associou a esse projeto. Não vou ler todos, mas vamos pegar um aqui. Disponibilidade de equipe. Né? Então, qual o impacto da disponibilidade, aumento do custo de mobilização caso não exista mão de obra qualificada na região. Né? Qual que é o risco disso? Esse risco é moderado, né? Então disse 3. O impacto, moderado também, disse 3. Né? E aí qual que a gente coloca o custo disso, caso isso ocorra, se ele lá, a probabilidade dele acontecer ou não, né? E aí, bom, isso daqui essa análise de risco eu acho que está todo mundo acostumado a fazer, né? A resposta ao risco é mitigar ele, buscar alternativa à imobilização junto ao contratado, gerente de implantação, duração no período da obra. Se isso acontecer, o valor da ação é zero. Com ações não deve ocorrer 5%, 400 mil, então esse daqui, na análise de risco, ele me gera um contingenciamento, que é o que eu posso considerar ou não lá no nosso número final. Tá? Então, no número final, a gente coloca aí esse contingenciamento ou não, dependendo do cliente. Tá? Deixa eu abrir novamente aqui. Feito tudo isso, chegamos aos números, tanto ANEEL como número de mercado. Tá? E aí sim a gente consegue ter um número mais apropriado para o bid. Então, por exemplo, neste caso aqui, o número da ANEEL ele chegou em 1,15 bi. Né? E aí quando a gente fez as adequações, a otimização, colocou custo de mercado e tudo mais, esse número chegou em 980 milhões. Né? Então a gente teve aí uma otimização de pelo menos 10% em relação ao custo ANEEL. Tá? E aí, obviamente, no modelo financeiro tem outros inputs que tem que ser colocado, custo de dinheiro, qual que é a TIR que o investidor quer alcançar para ir para o leilão, para ele conseguir bidar isso de forma segura e que tenha um retorno decente. Isso daqui nada mais é que o básico do básico para o investimento, para um leilão de transmissão. Como eu falei para vocês, o número da ANEEL, aquele simulador da ANEEL de orçamento,
ele te dá uma visão muito básica do que é o projeto, né? É só para a gente ter um cheiro do investimento. Como eu falei para vocês, o momento de fazer isso é agora. Eu acho que até passou um pouco do momento para ter ideia de quais são os investimentos que um possível investidor esteja interessado, né? Por ordem de grandeza, para a partir daí a gente começar a startar esse trabalho. Antes desse trabalho, tem um trabalho de, teoricamente, pré-engenharia, a gente tem que coletar esses dados, né? É, então, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um arquivo, que eu acho que vai ser interessante mostrar rapidamente. Só um segundo. Porque antes desse trabalho todo, a gente precisa de quantitativos, né? E, obviamente, eu tenho aqui... Bom, eu faço o cálculo da faixa de transmissão, por exemplo. Então, a gente tem um cálculo de acordo com a 5244 de qual que é a faixa qual vai ser a largura da faixa de transmissão. Então a gente faz esse cálculo com a faixa básica, com a solução tradicional e depois melhora isso, né? Eu tenho um cálculo também que eu faço para entender se vamos ter um balanço assíncrono nessa linha de transmissão que pode afetar, se eu posso aumentar um pouco o vão, diminuir o vão e tudo mais. Isso tudo vai para a otimização do projeto, né? Só deixa eu achar o arquivo aqui. Bom, então aqui basicamente a gente faz um cálculo aqui de quantidade de torres, peso da torre, quantidade de cadeia, conjunto de suspensão, de ancoragem, isolador de vidro, luva de emenda, reparo pré-formado, esfera de sinalização, é, presilha, cabo condutor. A gente faz todos esses cálculos aqui para chegar num número final. E além disso, a gente faz também faz um cálculo de fundações também, para saber quanto que a gente vai, dependendo do tipo de solo, quanto de escavação, concreto, reaterro, armadura e tudo mais, né? Então são dados básicos que eu tenho que temos que calcular para chegar nesses números finais aqui, tá? Então basicamente isso, eu não consigo, como se diz, abrir esse lote específico dessa forma. Eu tenho ele já um bom caminho andado, não tenho ele terminado ainda, mas eu tenho ele um bom caminho andado. Mas eu ainda não posso abrir isso se nos próximos dias aí, eu acho que nos próximos 15 dias eu acabar não fechando com nenhuma empresa esse estudo, aí eu vou acabar abrindo eles e depois eu até disponibilizo o PDF disso, é, o PDF disso via LinkedIn para o pessoal dar uma olhada, comentar. Obviamente eu não sou o dono da verdade, não sou o dono da razão. Cada um trabalha dessa forma de uma maneira diferente. Isso daqui é um exemplo, mas as pessoas podem trabalhar isso de formas distintas, tá bom?
Então vamos ficar por aqui hoje. Eu devo marcar uma live na semana que vem para quinta-feira, falando de temas do próximo leilão também. Eu tô tentando ver com um colega meu a possibilidade da gente fazer um estudo de um lote para temas ambientais e fundiários, tá? Então, esse colega meu já trabalhou comigo em outros projetos também para outras empresas, fez um estudo muito interessante ambiental. Então, talvez a gente pegue um lote aí, faça aí uma visão geral via satélite, tá? Ninguém vai fazer nenhuma visita de campo, mas uma visão geral aí dos riscos para esse lote. E aí eu acho que vai ser interessante para todo mundo, tá bom? Obrigado, até a próxima. Devo deixar a gravação dessa live no LinkedIn para todos depois. Até mais, grande abraço.